Irmãos amados, vamos mais uma noite, mais uma vez, compartilharmos a palavra de Deus. Pretendo aqui terminar a carta aos Gálatas, pois aqui Paulo, no capítulo 5, ele vai falar da liberdade que nós temos em Cristo. Já não estamos mais debaixo do jugo da servidão da lei. Então, Paulo aqui vai nos trazer revelações maravilhosas da sua palavra, que diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Quando Paulo diz aqui em colocar em questão do jugo debaixo da escravidão, era questão da lei, né? Quando fala jugo é um peso que se coloca sobre os animais, coloca sobre os dois boi. E ali, aquele jugo, ele vai fazer que os dois bois anda no mesmo ritmo e anda junto. Então, se for um animal baixo e outro alto, não dá para colocar o jugo, fica o jugo desigual. Aí o versículo 2, escutai eu, Paulo, digo-vos, deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Versículo 3, de novo e testifico, que todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a cumprir toda a lei, né? Já falamos aqui que a circuncisão, ela começou lá com Abraão, quando Deus fez um pacto com Abraão. Ela foi aprimorada na lei e era circuncidado todos aqueles que eram judeus e que moravam debaixo do mesmo teto que o judeu, então ele era obrigado a circuncidar 8 dias após de nascido. Então Paulo diz assim, olha, aquele que circuncidar, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Aqui colocar um entre parênteses, principalmente, que esse é o que nós debatemos muito em relação aos adventistas. Então, os adventistas querem obedecer toda a lei, porque aqui, quando ele fala lei, ele não está falando aqui, não está colocando divisão tanto da lei moral como cerimonial, ele está falando de toda a lei. Então, você quer obedecer toda a lei? Algo que ninguém vai conseguir cumprir? Então, circuncida para cumprir toda a lei. Como não vão conseguir, então é melhor ficar sem a circuncisão, né? Ser um circunciso. Versículo 4. Separados estais de Cristo, vós os justificado pela fé, da graça tendes caído. Versículo 5. Nós, porém, pela fé, guardamos bem diante o Espírito, e a justiça pela qual esperamos. Tanto aqui que Paulo quer dizer aqui no versículo 4 e o versículo 5. Separados estáis de Cristo, e vós testificais pela lei, pela graça caíste. Quer dizer, que Paulo está dizendo aqui? Os judeus estavam voltando às práticas da lei novamente, estava deixando as coisas do Espírito. Porque agora, amados irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, agora quem vai nos guiar, quem nos vai direcionar é o Espírito Santo. Mas lá na frente nós vamos entender isso quando Paulo ele fala as obras em relação às obras da carne e a lei do Espírito. Versículo 6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Quando ele fala circuncisão, são aqueles que já são circuncidados. E agora, em relação à incircuncisão, são aqueles que não foram circuncidados. Versículo 7. Correis bem, que vos impediu de obedecer à verdade. Esta é a persuasão que vem daquele que vos chamou. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se nós levarmos aqui que um pouco de fermento leveda ou faz crescer toda a massa, Paulo aqui ele detalha esta massa aqui como
é a lei, né? Então, nós podemos entender que o fermento, ele representa aqui o pecado, né? O pecado. Se nós olharmos para a palavra de Deus, que quando o povo de Israel foi sair lá do Egito, na Páscoa eles tinham que comer os pães ázimos, tirar todos os fermentos da casa. Versículo 10. Confio-vos no Senhor, que haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele que for, sofrerá a condenação. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a incircuncisão, porque sou perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Versículo 12. Quanto aos que andam inquietos, quem dera que se mutilassem. Versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Que liberdade é essa, irmão? É a liberdade da graça. É a liberdade de nós estarmos em Cristo Jesus, né? Que liberdade é essa? É a graça que nos alcançou. Nós não temos que viver sob fardos pesados sobre nós. Nós somos livres agora. Não é porque nós somos livres, Paulo vai dizer aqui em questão da libertinagem. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não useis, porém, de liberdade. Olha aqui Paulo falando aqui, ó. Quer dizer, liberdade. Não é porque a graça nos alcançou, nós vamos viver uma vida depravada, uma vida imunda, uma vida igual ao mundo. Aí ele vai dizer, ó, por dar ocasião à carne e servi-lo uns aos outros pelo amor. Versículo 14. Toda lei se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi o mesmo que o Senhor Jesus disse. Jesus disse assim, olha, um novo mandamento eu vos dou. Que mandamento é esse, irmão? É o mandamento, é a lei do amor. Versículo 15. Se sois, porém, vós mordeis e devoreis uns aos outros, veide que não vos consumais também uns aos outros. Aí aqui no versículo 16, Paulo ele vai falar sobre a vida do Espírito, uma vida no Espírito, quer dizer, é o novo homem, regenerado, transformado, ele vai viver uma vida no Espírito. As tentações carnais vêm, os desejos pecaminosos vêm, claro que vêm, irmãos, claro que vai vir, mas agora o pecado agora já não tem mais aquela força quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, enquanto ela nasceu novamente. Porque diz assim, olha, digo porém, andai no Espírito, e não satisfazei os desejos da carne. Pois a carne deseja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esse opõe um ao outro, e não faceis o que quereis. Versículo 18. Se porém sois guiado pelo Espírito, estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas quais? Prostituição, impureza, libertinagem, quer dizer, liberdade, né? Libertinagem, coisas que você não tem controle de si mesmo, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgia. Essas coisas é semelhante a essas, certos quais vos declaro, que já antes vos preveni, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, quando Paulo falou a respeito das obras da carne, são pessoas que ainda não são regeneradas, não são salvas ainda, elas vivem uma vida promíscua, uma vida ainda depravada. Aí agora Paulo ele vai falar a respeito do fruto do Espírito. É aquele cristão que recebeu o Espírito Santo. Irmãos, não é frutos do Espírito Santo, é fruto. Diz, olha, o fruto do Espírito, porém é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas dão a lei. E os que são guiados, e os que são de Cristo Jesus,
crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, mas viverei no Espírito, e andemos também no Espírito. Mas não nos torneis convencindo, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, quando Paulo fala aqui, amados irmãos, é o cristão que nasceu novamente, vive em novidade de vida, tem uma vida nascida no Espírito Santo de Deus. Vamos ao capítulo 6 agora. Então aqui, Paulo vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, que vós sois espirituais, corrija com espírito de mansidão. Não olha por ti mesmo, para que sejais também tentado. Então, quando Paulo fala assim, olha, se algum dos irmãos for surpreendido em alguma ofensa, quer dizer, for ofensa em algum pecado, vai lá, corrija ele com amor. Por quê? Porque fazendo desta forma, você vai estar ganhando aquele irmão. Aí Paulo vai dizer, olha, levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa e não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examina-se cada um na sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo e nem em outro. Versículo 5. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. Versículo 6. O que é instruído na palavra, reparta com as coisas boas com aquele que instrui. Aqui Paulo está falando aquele que tem mais conhecimento na palavra, compartilha com seu irmão. Por isso, irmãos, que eu gosto de compartilhar a palavra com você. Eu quero dividir com você aquilo que eu recebi do Senhor. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, o que diz aqui, irmão? Não vos enganeis, que Deus não deixa de se escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher daquilo que ele plantou. Colheu coisa ruim, vai colher coisa ruim. O que semeia na carne colherá a corrupção. E o que semeia no espírito também colherá na vida eterna. Então, não vos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo colheremos o que havemos desfalecido. Versículo 10. Então, quanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vede com grandes letras vos escrevi no seu próprio punho. Versículo 12. Todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar. Vós somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que circuncidam guardam a lei, mas aquele que circuncideis para que se gloriam em vossa carne. Longe, porém, está de mim gloriar-me, não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Versículo 15. E em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas em si uma nova criatura. E todos os que guardam conforme esta regra, a paz e a misericórdia sejam todo sobre eles, ó Israel de Deus. Versículo 17. Finalmente, ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Que coisa maravilhosa, irmão. Paulo entendeu perfeitamente que a salvação, que a obra de Cristo é superior a tudo. É superior à circuncisão, é superior a guardar dias, é superior a guardar as festas, é superior a tudo. O sacrifício de Cristo é mais perfeito que tudo, porque finalmente ninguém me perturba, pois eu trago em mim as marcas de Cristo, Cristo marcado em mim. Aí Paulo dá uma saudação maravilhosa, a graça do Senhor Jesus Cristo aos irmãos,
ao vosso espírito. Amém. Que Deus vos abençoe, amados irmãos, e nós vamos agora partir para a carta aos Filipenses, Deus nos dando esta graça de compartilhar a palavra com todos.